Muitas vezes você estava dessa maneira. Eu dizia, tem pecado, meu filho, que o homem não consegue tirar não. O alicerce está tão fixado que não consegue ele mesmo tirar com as suas próprias forças. Só Deus ele pode arrancar o alicerce, construir outro alicerce. Às vezes, irmão, nós estamos por fora estamos bonitos, mas por dentro nós estamos sujos de aqui. Estamos sujos. Deus nesta manhã está disposto a tirar tudo aquilo que atrapalha. Aqueles pecados que prende você. O pecado que oprime você. Está machucando você. A ferida que está cicatrizada. O pecado que está tão marcado e que você não consegue tirar essa marca, você não consegue tirar essa sujeira, você não consegue tirar esse azulejo que é o pecado dentro da tua vida. Mas existe um Deus que quando você toma uma decisão de renegar a si mesmo, Ele vai lá e tira, Ele vai lá e arranca. Quando eu tomo a decisão de mudar, de querer andar nos caminhos do Senhor, quando eu tomo o desejo de mudar, de andar em obediência, de renegar a si mesmo, Deus ele tira o meu desejo, arranca o velho homem e você passa a ser um novo homem. Você passa a ser um jovem diferente da comunidade. Você passa a ser um jovem bem-sucedido espiritualmente. Você passa a ser um jovem que tem a capacidade de ter uma comunhão com Deus, um relacionamento com Deus. Os desejos de Deus é de usar esta geração, de usar cada um de nós para fazer diferença. Nós da igreja, na comunidade, no colégio, no teatro, onde você for, Deus ele quer lhe usar. Quando nós tomamos atitude diante de Deus, Deus age por nós. Amém? Deus está à procura de jovens que... Alguém sabe o que me dizer o que é oração? Oração é falar com Deus. Muitas das vezes, irmão, nós perdemos esse acesso. Damos mais ouvido dos nossos amigos, nossos colegas, nossos primos, nossa família. E esquecemos de falar com Deus. E isso causa morte espiritual. Quando nós perdemos acesso diante de Deus, nós ficamos sem direção. Nós passamos a não entender o que Deus ele quer para a nossa vida. Quando eu perco o meu diálogo com Deus, a minha comunicação com o Senhor, eu passo a se tornar uma pessoa que fica inimiga de Deus. Mas como, irmão, inimigo de Deus? Você está dando mais ouvido às coisas do mundo, às coisas, esquecendo de Deus. E aqui fala assim: e 3 vezes ao dia, punha de joelho e orava, e dava graça diante de Deus, como também antes costumava fazer. A Bíblia diz que Daniel ele orava 3 vezes ao dia. 3 vezes ao dia Daniel tinha um diálogo com Deus. E naquele tempo, as pessoas procuravam achar em Daniel alguma brecha, alguma coisa que viesse prejudicar Daniel. E Daniel, quando ele abria a porta, a janela, ele estava em Babilônia, quando ele abria a porta, ele via a cidade santa, Jerusalém.
E batia um desejo que Daniel voltasse para a cidade santa, para a sua terra natal. E Daniel foi levado cativo de Babilônia. Mas a Bíblia diz que Daniel ele tinha uma comunhão, um diálogo com Deus. Ele falava com Deus. E 3 vezes ao dia, Daniel se colocava de joelho diante de Deus. E muitas vezes nós perdemos o diálogo. Muitas vezes nós esquecemos que Deus tem um projeto maravilhoso na nossa vida. E passamos a não entender o que Deus tem para nós. A oração é falar com Deus. Será que nesses últimos dias você tem falado com Deus, irmão? Reflita assim mesmo para você. O povo de Deus nesse último dia, ele perdeu ele não perdeu, quer dizer que eles estão se esquecendo de ter esse diálogo, de ter essa aproximação, de ter essa comunicação. Deus está à procura de jovens que façam a diferença, como eu falei. Deus está à procura de jovens que oram, que tem um diálogo com Ele. Quando eu ando nos seus caminhos, quando eu obedeço, quando eu renuncio a mim mesmo, eu passo a ter uma vida de oração. E Deus ele procurava jovens que oram. Deus ele procura jovens que tenham um diálogo com Ele. Deus está procurando jovem que se coloque na posição que Deus ele quer, na sua posição. Porque o desejo de Deus, irmão, é usar você. O desejo do Senhor é de se revelar para você através da oração. Através da oração você vai se chegando perto de Deus, se aproximando de Deus. Quando eu começo a orar com Deus, a falar com Deus, eu vou me aproximando de Deus, e Deus vai se aproximando de mim. Chegai-vos a Deus, que Ele chegará a vós. A Bíblia diz que Elias tinha tanto uma vida de oração, tanto a vida de diálogo com Deus, que Elias, tudo que Elias falava, Deus cumpria. Elias diz que durante uma semana não ia chover, e não choveu, porque Elias era um homem que vivia uma vida de oração, uma vida de comunhão com Deus. A vida do crente tem de ter oração. Orar. Mas muitas vezes nós esquecemos de orar e vamos morrendo espiritualmente. Vamos se esquecendo que Deus ele quer uma comunhão, quer um diálogo. Amém? Estão entendendo, irmão? Cinco. Diz assim: jovens que guardam a sua palavra. Deus está procurando jovens que guardam a sua palavra. Deus ele quer se revelar, irmão, através da minha vida, da sua vida. Como eu falei, na oração, Deus ele procura também jovens que guardam a sua palavra. Porque se nós não guardar a palavra do Senhor, nós vamos se contaminar. Nós vamos se sujar diante desse mundo que nós estamos vivendo. O mundo oferece muitas coisas para jovens. O mundo oferece muitas coisas boas, mas os fins deles são a morte. Deus ele quer mostrar para nós que nós temos um valor, que nós devemos guardar a sua palavra no seu coração, no nosso coração. Muitas vezes nós guardamos a palavra do amigo, guarda isso aqui, depois um babado, então vou contar para você depois. A mulherzinha, o meninozinho começa a viver babado, viver para lá e para cá, e se esquece de guardar a palavra do Senhor no seu coração. Acaba até sendo usado por Deus e não deixa Deus usar.
O desejo de Deus, irmão, é que nós devemos guardar a sua palavra no coração. O salmista Davi, ele diz, Salmo 119, versículo 11, escondi a tua palavra onde, irmão? No meu coração. Não estou com fome, não é verdade, não. Guardei a tua palavra onde? No meu coração. Para o quê? Para não pecar contra ti. O pecado, irmão, é aquilo que nos distancia dos propósitos de Deus. O pecado é transgredir. Nosso pecado é você desobedecer a Deus e viver a sua vontade. Deus, Ele quer que nós venha guardar a sua palavra. E quando nós guardamos a palavra de Deus, nós começamos a dar uma vida, andamos no caminho do Senhor, andamos em obediência, renunciamos a si mesmo, vivemos de oração. E quando nós guardamos a palavra do Senhor, Deus, Ele começa a agir através da sua palavra. Deus, Ele começa a se revelar comigo, contigo, através da palavra. O desejo de Deus, irmão, é que você venha ser usado dentro das palavras. Dentro da palavra. Deus, Ele quer usar você dentro da palavra. Porque você é uma joia rara. Você é precioso para Deus. E você tem uma coisa tão importante dentro de você, que o inimigo, ele quer tomar isso de você. O inimigo, ele quer tomar isso de você. E é a palavra de Deus que está dentro de você. A palavra do Senhor está dentro de você. E se a palavra de Deus está em nós, nós vencemos todos os obstáculos. Quando nós passamos uma vida de andar com o Senhor, em obediência, em renunciar a si mesmo, em orar, e guardamos a palavra de Deus no nosso coração, Deus, Ele começa a se revelar através da sua palavra. Deus, Ele começa a dar a interpretação da sua palavra. Deus, Ele começa a abrir a nossa mente, o nosso coração, para entender a sua palavra. Jesus disse para Satanás, nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. O salmista Davi, ele tinha um desejo